sentar e juntos abramos a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo de número 4. E eu leio para os irmãos a palavra do nosso Deus, peço para que todos prestem bastante atenção na leitura da palavra do Senhor. Josué, capítulo 4, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos do futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam no Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Vamos orar? Pai, nos abençoe mais uma vez nesta noite com a Tua palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento, nosso coração, para que recebamos a Tua instrução e sejamos transformados pela verdade.
É o que lhe pedimos e suplicamos no nome precioso de Jesus. Amém. Mantenha então a sua Bíblia aberta aí no livro de Josué, capítulo de número 4. Meus irmãos, o livro de Josué é um livro importantíssimo para a igreja. É um livro muito citado no Novo Testamento. É um livro que cobre um período importantíssimo também da história de Israel. Aquele povo, após 40 anos de peregrinação no deserto, enfim, o povo chegou nas campinas de Moabe, do lado leste do Rio Jordão, e ali à frente estava a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E nesse ponto, Josué já era um homem bem idoso, aí aproximadamente 90 anos. E com 90 anos ele assume o lugar de Moisés, nessa grande campanha militar, com a missão de liderar o exército de Israel na conquista da terra. Lembrando, irmãos, que aquela terra não era um país, mas eram vários povos que habitavam naquela terra, povos fortificados, povos que já habitavam ali há pelo menos 500 anos. Certamente, a travessia aqui do Jordão foi o primeiro grande obstáculo na conquista da terra prometida. Esse obstáculo precisava ser vencido para que eles pudessem entrar naquela terra e desfrutar as benesses daquela terra. Então o povo estava se preparando para a travessia do Jordão. Como nós, vamos vivendo a nossa vida cristã, aparecem alguns rios nesta caminhada, somos peregrinos e forasteiros. E um dia chegaremos lá, na nova terra, como o próprio Senhor nos prometeu. Essa terra de Canaã, ela aponta para a verdadeira e final Canaã, para onde estamos indo. E aqui dá para imaginar Mas o povo atravessou. Nós vimos na semana passada que quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas do Rio Jordão, o rio se abriu e formou um montão, praticamente 20 quilômetros de abertura. E ali, 1 milhão de pessoas atravessou o rio em direção à terra de Canaã. E no capítulo que lemos hoje, vemos como o Senhor Deus, Ele não faz milagres por fazer, mas perceba, meus irmãos, como o Senhor Deus, Ele quer que os seus feitos não caiam no esquecimento. Deus quer que os seus feitos realizados na história sejam sacramentados, guardados no coração do seu povo. Aqui está um exemplo, a ceia. É um feito glorioso que Jesus Cristo realizou por nós na cruz. E esse feito não caiu e não cairá no esquecimento. Nós temos aqui o pão e temos o vinho, e Deus sempre agiu assim na história. O Senhor Deus toma providências para que os seus feitos gloriosos não caiam no esquecimento do seu povo, até porque o seu povo é extremamente esquecido. Nós temos memória curta, não é mesmo? Esquecemos facilmente daquilo que Deus fez por nós, e por isso Deus quer manter a nossa mente aí, bem iluminada, esclarecida e com as boas lembranças dos atos que Ele realizou por nós. Eu quero então começar contando essa história e, por fim, extrair algumas lições para a nossa vida dessa história. A primeira parte ou episódio dessa história, meus irmãos, está aí nos versículos de número 1 a 8. Nós não leremos de novo, já lemos. As pedras
as 12 pedras foram tiradas do meio do rio Jordão, como nós acabamos de ler. O que me chama a atenção é que antes de realizar a travessia do rio Jordão, o Senhor Deus ofereceu ao povo, deu ao povo algumas orientações específicas. Durante a travessia, o Senhor Deus não deu nenhuma orientação. Mas quando o povo saiu do rio, aí novamente vem mais orientação. Isso é interessante porque, meus irmãos, porque a gente percebe que Deus, ele não deixa o seu povo sem a sua orientação. Ele não deixa o seu povo sem a sua direção. Mas perceba, há momentos em que Deus requer de nós ação e obediência pela fé. Às vezes estamos esperando mais orientação e o Senhor está esperando ação. Ele está esperando que eu e você tomemos uma atitude de fé, tendo como fundamento as orientações que já recebemos dele. Há momentos para ouvir, se calar, e há momentos para agir, para fazer. E após cumprir, então, esta primeira etapa, a travessia do rio Jordão, Deus ordenou que Josué escolhesse aí 12 homens, um de cada tribo, e eles tomassem 12 pedras lá do meio do rio Jordão, e levassem essas pedras para o alojamento do outro lado do rio, lá em Gilgal. Aqui eu fico pensando também numa outra questão. O momento, meus irmãos, aqui era tenso, era muito tenso, era noite, era escuro, eles não conheciam o caminho. Era um momento complicado. Imagine, as crianças estavam ali, idosos estavam ali, eles estavam indo naquela direção, mas não podiam enxergar muito bem aquele caminho. E nós sabemos, eles estavam entrando no território inimigo, então era um momento tenso, era um momento delicado, era um momento complicado para o povo. Era também um momento de fé, eles estavam atravessando o rio. E naquele momento em que atravessavam o rio, eles precisavam cumprir essa ordem, eles precisavam cumprir essa missão, pegar essas 12 pedras do leito do rio, e sair com essas pedras sobre os ombros. Isso prova que não era uma pedrinha qualquer, era uma pedra grande. E aqui a gente aprende, meus irmãos, que independente de quão ocupado estejamos, e às vezes nós ficamos extremamente ocupados com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa igreja, mas a gente precisa tomar muito cuidado para não omitirmos, não negligenciarmos, não deixarmos para amanhã as ordens que o Senhor nos dá para fazer hoje. E às vezes as ordens de Deus vêm em alguns momentos que você fala assim: Senhor, mas esse não é o momento. Está complicado, está difícil. Você está atravessando o rio, passando por um obstáculo, vencendo um desafio, e Deus exige de você obediência. Siga as minhas ordens. E eu digo aos irmãos, procurem, meus queridos irmãos, fazer sempre o melhor para o Senhor. E lembrando que algumas oportunidades são únicas, elas passam. E se você não agarrar essas oportunidades de serviço a Deus, para a glória de Deus, talvez elas não se repetirão no futuro e elas podem ser até mesmo desperdiçadas. Então ali vemos aquele povo todo atravessando o rio e aqueles 12 homens, um de cada tribo, pegando uma pedra e colocando sobre os ombros. No capítulo 3, versículo 12, diz que Josué aí já havia feito essa escolha, dos homens, eles já estavam ali preparados, ele detalhou a missão e ele também explicou o propósito da missão, porque eu fico imaginando aqueles homens pegando aquelas pedras e, para que nós estamos pegando essas pedras? E aqui no versículo 6 está escrito assim: para que isto, ou seja, estas pedras, seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo:
que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca. Havia um propósito, irmãos, para eles retirarem aquelas pedras do leito do rio, e em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, e de fato foram ali por um tempo curto, memorial para os filhos de Israel. Eles retiraram as pedras, eles levaram as pedras até Gilgal, caminharam ali uns 12 quilômetros, do rio Jordão até Gilgal. Gilgal já ficava próximo de Jericó, uns 3 quilômetros, e ali em Gilgal, Josué erigiu aquele monumento em memória do grande livramento que o Senhor havia operado. E a razão está aqui, né? Quando no futuro vossos filhos perguntarem: que pedras são essas? Que monumento é esse? O que esse sinal representa? Os pais teriam a oportunidade de expor para os seus filhos aquele grande livramento que Deus havia operado, abrindo o rio Jordão. Quando eu leio essa passagem, e aí automaticamente eu acabo pensando nos meus filhos, e nós devemos pensar nos nossos filhos, e pensar também na próxima geração. Os nossos filhos, meus irmãos, eles podem se esquecer de muitas coisas que nós fazemos para eles, coisas que nós falamos para eles, mas os nossos filhos, eles não podem se esquecer do ato redentor e salvador que Jesus Cristo realizou na cruz por eles. Nós, pais, às vezes, fazemos muitas coisas para que os nossos filhos guardem boas memórias acerca de momentos de diversão, entretenimento, né? Saídas, e de repente a gente pode cair no erro, o erro de se esquecer que o principal, meus irmãos, é fazermos de tudo para que seja perpetuada na memória dos nossos filhos a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz em favor deles. Nós precisamos dizer e repetir, dizer e repetir. Há muitos pais, às vezes, que se preocupam com os filhos apenas de um lado, né? Focado numa questão, às vezes focado na questão, por exemplo, acadêmica, né? Dos estudos. Alguns pais se preocupam muito com as questões terrenas, materiais, passageiras. Alguns pais investem muitos recursos e tempo com os filhos em formação, mas investem muito pouco na vida espiritual de seus filhos. Nós precisamos investir na vida espiritual dos nossos filhos. Nós precisamos, meus irmãos, transmitir não só para os nossos filhos, mas para a próxima geração a fé que nós recebemos, a fé que está na Sagrada Escritura. Transmitir aos nossos filhos as histórias belas de livramento que encontramos na palavra de Deus. Essas histórias, meus irmãos, devem ser perpetuadas no coração e na alma dos nossos filhos. Eu não vou ler agora, mas se você ler depois o Salmo 78, você vai encontrar exatamente isso. Contaremos à vindoura geração. Vocês se lembram? Se você ler o livro de Êxodo, por exemplo, no capítulo 12, quando fala acerca da Páscoa, Deus diz exatamente isso. Quando os vossos filhos perguntarem qual o significado desses elementos, vocês dirão para eles. Isso aqui simboliza o livramento que Deus operou no Egito. E lá em Deuteronômio capítulo 6, quando o Senhor diz que devemos falar aos nossos filhos o tempo todo, entrar, sair, ao deitar, não é assim? Gravar nos umbrais das portas. E foi isso que Deus fez aqui. Deus disse: Josué, retire essas pedras do rio e com elas faça um memorial, para que a futura geração não esqueça o que eu fiz neste dia. Um segundo ponto importante vai do versículo 9, meus irmãos, até o versículo de número 14. Aí vemos um segundo memorial, né, uma espécie de segundo memorial sendo levantado. Acho que os irmãos
quando eu fiz a leitura, perceberam aí, depois que os 12 homens, carregaram aquelas 12 pedras do leito ali do Rio Jordão, para fazerem esse memorial lá em Gilgal, Josué, ele também erigiu um monumento no meio do rio, onde estava a arca, onde estavam os sacerdotes. Diz aí o texto bíblico que ele tomou mais 12 pedras, ele levantou um monumento exatamente no lugar onde estava a arca da aliança. Então havia um monumento fora do rio, lá em Gilgal, as pedras erigidas ali sobrepostas, e havia um outro elemento, um outro monumento dentro do rio Jordão. Não era possível ver, mas estava lá. As pedras também foram erigidas. E quando as crianças perguntassem o que são essas pedras lá em Gilgal, o que representam essas pedras, os pais poderiam explicar para os filhos: olha, aqui, meu querido filhinho, o Senhor Deus, Ele abriu o Rio Jordão, e essas pedras foram tiradas de lá. O Senhor realizou um feito glorioso. Mas, meu querido filho, existe um outro monumento que você não pode ver, mas ele existe, ele está lá no meio do Rio Jordão. E pela fé, você pode crer que esse monumento está lá, porque o rio realmente foi aberto. Como eu coloquei, meus irmãos, as nossas crianças e também os nossos adolescentes e jovens, eles precisam serem continuamente lembrados acerca do que Deus fez na história, principalmente na história da redenção. Eles precisam saber acerca da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós passamos, é verdade, a nossa vida passa, a nossa vida é breve, somos como neblina, A gente voa, de repente não estamos mais aqui, éramos. A nossa vida passa, meus irmãos, mas as boas lembranças que os nossos filhos guardarem acerca do Senhor, do Criador, daquilo que Ele fez, o quanto Ele ama, as boas lembranças gravadas na memória dos nossos filhos, essas boas lembranças irão fortalecer a fé dos nossos filhos. Essas boas lembranças farão com que os nossos filhos se aproximem mais do Senhor e tenham o desejo de servir o Senhor. Nós vemos como gerações foram perdidas porque os pais não transmitiram aos seus filhos, porque igrejas deixaram de comunicar a seus filhos. Quando nós vemos o cristianismo em decadência na Europa, e principalmente na América do Norte, a gente percebe exatamente isso. O avô era servo de Deus, o pai já era mais ou menos, agora o neto, esse daí já estava praticamente perdido. A era pós-cristã, que parece, em breve, vai se tornar anticristã. Nós carregamos uma grande responsabilidade nessa cultura secularizada de inculcar e fazer perpetuar a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos e da próxima geração. Veja, irmãos, nos versículos 15 a 18, aqui é a terceira parte, o terceiro episódio, acontece o fechamento do rio. Quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas do Rio Jordão, o rio se abriu. Quando eles colocaram os pés na terra seca, ali, saíram do rio, o que aconteceu? As águas voltaram a transbordar pelas ribanceiras. Deus abriu e Deus fechou o rio. Isso é muito bonito, meus irmãos, porque mostra o poder de Deus. Ali aconteceu algo sobrenatural, no tempo certo, no momento certo, na hora certa, Deus abriu e Deus fechou. Há alguns cientistas céticos que explicam essa passagem dizendo que aconteceu um grande terremoto, despencou lá, uma montanha e travou tudo, e aí o povo passou. Mas não foi um ato de Deus, foi um ato simplesmente da natureza, que aconteceu por acaso, e foi assim que o povo conseguiu passar, um deslizamento de terra que bloqueou ali
o rio Jordão. Mas isso não faz sentido, irmãos. Tanto a abertura quanto o fechamento do rio ocorre num determinado momento e ocorre sob a ordem de Deus. Só Deus tem o poder para abrir e para fechar. E por fim, versículos 19 a 24, é a parte final, é o levantamento aí do memorial, tá vendo? E aqui a gente percebe que as pedras tinham pelo menos 3 finalidades. Aquele monumento que foi erguido por Josué, depois que eles passaram pelo Rio Jordão, tinha 3 finalidades. Primeira, as pedras, meus irmãos, iria manter viva na mente dos israelitas o que Deus havia feito, aquele glorioso livramento. Aquela geração, ela não iria se esquecer. Toda vez que olhassem as pedras, nossa, o Senhor abriu o Rio Jordão. É mais ou menos o que acontece quando nós comemos do pão e bebemos do cálice. A gente se lembra de um fato histórico. A gente se lembra do livramento que Deus nos concedeu por meio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. As pedras, elas iriam manter viva na mente dos israelitas aquele glorioso livramento. As pedras também, meus irmãos, como eu coloquei há pouco, elas serviriam de ensino para as futuras gerações. Então, os filhos que não testemunharam o livramento, a abertura do Rio Jordão, eles iriam testemunhar agora por meio das pedras, né? Eles iam perguntar: papai, mamãe, o que são essas pedras aqui que vocês tanto, né, consideram? Bom, essas pedras simbolizam um grande livramento que Deus operou em favor do seu povo. E um terceiro propósito, meus irmãos, está aqui no final ainda, no versículo 24, né? O memorial de pedras seria um testemunho para que os povos inimigos percebessem quão poderoso é o Senhor. Os povos vizinhos, eles iriam ficar assustados. Eles saberiam que o Deus de Israel é infinitamente mais poderoso do que qualquer outro Deus, ou falso Deus. Por exemplo, aqui os deuses dos cananeus. Essa é a história resumida. E agora eu quero finalizar deixando algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus, meus irmãos, e essa passagem, ela é totalmente aplicável em nossa própria vida. A primeira lição que quero deixar para os irmãos e para mim mesmo é que nós precisamos, meus irmãos, exercitar a nossa fé e crendo que o Deus a quem servimos, a quem amamos, a quem adoramos, é um Deus todo-poderoso. O Deus a quem servimos é um Deus todo-poderoso. Quando a gente olha essa história aqui das pedras, né? O monumento erguido, meus irmãos, as 12 pedras, elas nos fazem lembrar de um fato histórico. Aquele rio realmente foi parado pelo poder de Deus. Aquele rio voltou ao lugar pelo poder de Deus. No tempo certo, Deus abriu o rio pelo seu poder, e no tempo certo, Deus fez com que o rio voltasse ao seu lugar. Tudo estava sob o controle do Senhor Deus. Então, nunca se esqueça, na sua casa, ou quando você adentrar esse lugar, ou quando você pegar a sua Bíblia, que o Deus a quem você serve, a quem você ama, é o Deus dos impossíveis. Aqui era uma situação impossível. Entenda o seguinte: nada é tão grande para o poder de Deus. Tudo aquilo que ameaça a nossa vida está sob o domínio, o controle e o poder de Deus. Essa história é uma história que deve nos levar a nos inclinarmos diante do Senhor e falar: Senhor, obrigado, porque Tu és todo-poderoso. E eu espero que você creia que o Deus que você serve é o Deus dos impossíveis. Uma segunda lição importante, meus irmãos, é que embora o nosso Deus seja o Deus dos impossíveis, Deus não faz milagres toda hora. Ou seja, Deus não ficou abrindo e fechando o Rio Jordão, e Ele também não ficou abrindo e fechando o Mar Vermelho. Deus não continuou mandando o pão do céu.
Ele é o Deus dos impossíveis, mas o Deus dos impossíveis não está o tempo todo fazendo milagres no sentido de suprir algumas lutas circunstanciais pelas quais nós enfrentamos. Então, presta atenção, o Senhor Deus, Ele abre o Rio Jordão e Ele faz um memorial, exatamente para mostrar que Ele é todo poderoso. Você fala, pastor, mas Deus não pode abrir o Rio Jordão hoje? Pode! Porque Deus pode todas as coisas, Ele é Deus. Ele pode abrir o Rio Jordão, fazer secar o Mar Vermelho, Ele pode mandar lá o pão do céu, Ele pode parar o sol, né, como diz aí esse próprio livro, mas nós não podemos, meus irmãos, ser dependentes destes milagres. A gente tem que olhar para a Escritura e entender que os milagres que Deus realizou na Escritura são milagres que serviram para revelar o seu plano redentor. E você fala, mas Deus continua realizando milagres? É óbvio que Ele continua, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas Deus, Ele não quer que você seja dependente dos milagres. Deus não quer que você seja dependente dos sinais. Deus não quer que você seja um cristão que vive correndo, às vezes atrás de profetas e profecias, para enxergar, ver alguma coisa, ou receber alguma coisa. Deus quer que, ao invés de você ser dependente dos milagres, Deus quer que você seja dependente da sua palavra. Deus quer que você seja dependente da sua promessa. Deus quer que você creia plenamente que Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele diz que é o Deus Todo-Poderoso. Lembram-se dos amigos de Daniel? Se o Senhor quiser nos livrar, o Senhor nos livrará. Mas se o Senhor não quiser, não livrará. E Ele continua sendo Deus, como nós cantamos, e Ele continua sendo bom. Então, o Deus a quem você serve é um Deus todo-poderoso. É o Deus do impossível. Mas o Deus do impossível nem sempre faz aquilo que você quer que Ele faça. Mas Ele quer que você viva pela fé naquilo que Ele já fez, principalmente por meio de Jesus Cristo. A terceira lição para a nossa vida é que nós não podemos, meus irmãos, esquecer dos feitos de Deus na história. Nós esquecemos, infelizmente, esquecemos de forma assim, muito fácil o que Deus fez. Só para você ter uma ideia, se você olhar aqui, vire aí na sua Bíblia mesmo, aí, livro de Juízes, capítulo 2, veja o que está escrito no versículo 10. Juízes, capítulo 2, versículo de número 10. Josué ergueu o monumento, estava tudo certo, e aí diz assim, Juízes, capítulo 2, versículo 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, a geração que estava ali na época de Josué, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Uma geração esqueceu completamente. Veja a importância de não esquecermos dos feitos do Senhor e transmitirmos à futura geração os feitos do Senhor. Hoje, irmãos, nós temos uma grande bênção, A gente não tem um monte de pedra aqui dentro do templo, Uma coluna de pedras para dizer, olha aqui a coluna de pedras. Nós não precisamos, meus irmãos, de coluna de pedras. Aquela coluna de pedras nem existe mais em Gilgal. Mas nós não precisamos de nenhuma coluna de pedras. Nós já temos, meus irmãos, aqui o monumento. Nós temos aqui, meus irmãos, o memorial. Tudo que o Senhor Deus fez está aqui. Nós temos, meus irmãos, a sua palavra. É por isso que nós precisamos ler a palavra.
Precisamos meditar na palavra. A palavra, ela mostra quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele ordena de nós. Quando você se afasta da palavra, o seu coração cai no desânimo, né? A gente precisa se voltar para a palavra. Quando nos esquecemos da palavra, acabamos nos esquecendo do próprio Deus. E quando nos esquecemos da palavra e de transmitir a palavra à próxima geração, nós perdemos uma geração. Essa igreja, ela tem 70 anos, né? Graças a Deus ela está aqui de pé, e graças a Deus eu posso ver aqui na igreja o filho do filho do filho. Isso é muito bom. Nós precisamos nos preocupar mais com a futura geração. A quarta lição que eu deixo aqui para os irmãos e para a minha vida, meus irmãos, essa lição é muito consoladora. Nós nunca estaremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Nós sempre estaremos bem acompanhados no momento em que atravessamos os rios tempestuosos que assolam a nossa vida. Deus é bondoso e gracioso. Pensa bem, os israelitas estavam diante de um obstáculo intransponível, o Rio Jordão, mas a presença de Deus era com eles. Eles entraram a pé enxuto pelo meio do rio, e Deus era com eles. A arca da aliança era símbolo da presença e da aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo. Era como se Deus dissesse: eu estou com vocês. E não só isso, Deus foi adiante do povo. A arca estava na frente, e a arca só saiu do rio depois que todo o povo saiu do rio. Depois que todos estavam seguros, então os sacerdotes levaram a arca para fora do rio. Hoje, irmãos, a igreja tem sofrido muitos ataques, e nós pessoalmente sofremos muitos ataques. Nós temos as nossas lutas, meus irmãos, as nossas provas, mas esse evento nos faz lembrar que não estamos sozinhos. E o melhor de tudo, meus irmãos, a gente nem precisa de uma arca de madeira, revestida de ouro, com 2 querubins aqui na frente. Algumas igrejas constroem arcas, né? Tem igrejas hoje que amam tanto o Antigo Testamento, querem voltar à adoração veterotestamentária e fazem arca, né? Essa aqui é a arca, não sei do que, a arca daquilo ali, e até pintam às vezes a arca naquela cor de ouro, né? Para dar aquela impressão assim, a arca só falta colocar os querubins e fazer um sacrifício em cima da arca no propiciatório. Irmãos, nós não precisamos de arca nenhuma. Aquilo lá era sombra. Aquilo lá apontava para uma realidade. Nós temos a presença de Deus em nós. Deus está conosco. O próprio Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu digo isso, irmãos, porque, embora, é claro, a gente precisa se posicionar como filhos e filhas de Deus, mas a gente não pode colocar esperança, por exemplo, nos governos. Aliás, os governos estão a cada dia mais complicados no mundo. Nós não podemos colocar a nossa esperança nas instituições humanas, mas devemos colocar a nossa confiança no Senhor, no Criador dos céus e da terra, aquele que socorre e mantém a sua igreja. E aqui eu quero concluir dizendo o seguinte: há muitos cristãos que atravessam a vida cristã e o leito do rio desanimados. Estão sempre desanimados, né? Estão ali cabisbaixos, né? Vivem uma vida cristã, mas uma vida cristã muito fracassada espiritualmente. E talvez uma das razões pelas quais há muitos cristãos desanimados, cabisbaixos, é porque esses cristãos esqueceram o motivo pelo qual o Senhor Deus nos deu a sua palavra. Quando você se esquece o motivo pelo qual o Senhor Deus te presenteia com esse monumento, com a sua palavra, você acaba se entristecendo. Mas quando você se lembra que o Senhor Deus te presenteou com a sua palavra, para que você jamais se esquecesse quem Ele é, o que Ele fez e as suas ordenanças, isso com certeza
traz ânimo e renova, meus irmãos, a nossa esperança. Então, nesse tempo difícil que estamos vivendo no mundo, esse tempo difícil que estamos vivendo em nosso país, e talvez você pessoalmente esteja vivendo um tempo de conflitos internos, talvez sua alma esteja um tanto quanto confusa, desgastada, você está preocupado, preocupada com muitas coisas, com a sua própria vida, mas o Senhor Deus, Ele traz você aqui, porque Ele quer que você se lembre disto. Ele quer que você se lembre que Ele, o Senhor, Ele irá te segurar. O Senhor Deus quer que você se lembre que Ele irá te sustentar. Ele irá te socorrer. Ele irá à frente. Ele quer que você se lembre nesta noite que o plano dEle para a sua vida é um plano perfeito. Ele não vai virar as costas, Ele vai concluir o plano dEle na sua vida, e Ele vai concluir o plano dEle para a sua igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenha esperança, alento e coragem. Lá no livro de Lamentações, e eu encerro com essa leitura, capítulo 3, diz assim, livro das Lamentações de Jeremias. Jeremias vivenciava um tempo difícil, vocês sabem, o povo estava sendo levado para o cativeiro. Jeremias é chamado de profeta chorão, era um tempo difícil, o povo estava ali sendo levado, imagina, a angústia, a tristeza. Agora, olha que interessante, o que Jeremias diz, e que tem tudo a ver com o que aconteceu nesse evento de Josué capítulo 4. Está escrito assim, Lamentações 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você pergunta, o que é que pode me dar esperança? Aí ele continua, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para com os que esperam por ele, para a alma que o busca. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, nós temos memória curta. Num dia estamos animados, encorajados, felizes, porque temos o Senhor ao nosso lado. No outro dia estamos tristes, aborrecidos, desanimados, e nos esquecemos que o Senhor continua ao nosso lado, porque o Senhor continua ao nosso lado sempre. Tu és o Deus Todo-Poderoso, onipotente, Tu és aquele que segura todo este universo na palma das mãos. Não há nenhuma coisa que aconteça nesse mundo que possa ameaçar o Teu plano perfeito. Não há nada, Pai, neste mundo que possa atrapalhar o Teu projeto para a Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, reaviva em nós a fé, a confiança, a esperança. Anima o Teu povo, levanta o Teu povo, Pai. Tu és o Deus dos impossíveis. Nada, ó Deus, é suficiente para o Teu poder, nada é tão grande, Deus, para o Teu poder. Tu és o Deus que faz todas as coisas para a glória e honra do Teu nome. E nós rogamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, que os feitos do Senhor sejam transmitidos, Pai, à futura geração, à próxima geração. Nós não queremos perder a próxima geração. Ó Deus, dê mais e mais responsabilidade aos pais para ensinarem seus filhos, para perpetuar os feitos do Senhor, a obra de Jesus Cristo no coração deles. Dê a nós todos, Pai, a graça de ensinarmos os mais jovens acerca de quem Tu és. Que a futura geração seja tão forte, tão vibrante, tão crente e santa, quanto as gerações passadas.
Que o Senhor abençoe, Pai, esta igreja na caminhada cristã. E se há algum irmão ou irmã nesta noite que se encontra abatido por conta das dificuldades da vida, por conta das enfermidades, ó Deus, que Tu tragas alento e renove esse coração. Tu és o Deus dos impossíveis. Nós cremos, Pai, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és aquele que pode abrir e fechar. Tudo está sob o Teu comando e direção. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós entoaremos, irmãos,